Pastor, Glória a Deus. ouvindo essas experiências aqui das meninas, assim, com tudo que foi falado aqui, sobre o chamado de Deus, como o Senhor identifica se algo na verdade, assim, como os jovens de hoje em dia podem identificar que realmente é um chamado de Deus para a vida deles? Como identificar que a graça e a paz do Senhor Jesus, aos irmãos e irmãs que estão presentes e aos irmãos que estão nos assistindo. Primeiro eu quero agradecer, rapidamente. Amém. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Diante de tudo que eu ouvi aqui, eu me pergunto, por que o Senhor me escolheu? Por que eu, diante de tantos outros, o Senhor me escolheu? O Senhor viu graça em mim. Mas, quanto à pergunta qual você fez aí, essa pergunta, como identificar o chamado? Até já foi dito aqui. Mas, o chamado, identificar um chamado de Deus na nossa vida, é sentir a chama que arde em nosso coração. Aí talvez pergunte, como assim, pastor? Como que eu sinto essa chama? Jeremias sentiu. Jeremias capítulo 20, versículo 9, como referência. Ele sentiu esse desejo de fazer. Sentiu esse desejo de falar de Deus. Sentiu o desejo de ser profeta do Senhor. Mas ele era tímido. Ele estava sendo acusado, ele estava preso em alguns momentos, mas ele não desistiu do chamado. E assim somos nós. E quando que nós percebemos ou identificamos, quando nós sentimos em nosso coração essa chama arder, esse desejo de fazer, como ouvi aqui a cantora, a missionária, sentiu o desejo no coração. Eu vou frasear aqui uma frase de uma pessoa que eu muito admirei, saudoso Marcelo Rezende, dentro da pergunta, para concluir. Às vezes queremos fazer viagens longas, conhecer outros países, outros estados. E Marcelo Rezende, em um de seus momentos, ele falou o seguinte: precisamos fazer uma viagem curta, mais ou menos 30, 40 centímetros de distância. E quando eu vi ele falar aquilo, me chamou muita atenção, onde ele ia chegar. E ele falou o seguinte, que a viagem que nós, seres humanos, nós cristãos, deveríamos fazer é a viagem da mente ao coração. Quando nós pensamos e permitimos que esse pensamento entre em nosso coração, nasce esse desejo, essa chama. Nada, nem ninguém vai impedir. Por quê? Esse chamado de Deus para a nossa vida, ele nos traz paz. Ele nos traz paz. Nos traz alegria, mesmo quando esse chamado nos tira da nossa zona de conforto. Mesmo quando ele nos tira da nossa zona de conforto, aí nós vamos ter o discernimento do Espírito Santo de Deus, que o chamado para cantar, o chamado para fazer missões, o chamado para pregar a palavra, o chamado, o desejo de falar de Deus para alguém, vem da parte de Deus, porque essa chama arde em nosso coração. Assim como o apóstolo Paulo sentiu esse desejo de fazer a vontade de Jesus Cristo. Amém? Amém, glória a Deus. Agora a gente vai para o próximo bloco e logo em seguida a gente continua com mais uma pergunta. Essa é... Amém? Glória a Deus.
Pastor, voltando aqui às nossas perguntas. Vamos lá. Essa não é ainda a polêmica, tá? Nem é polêmica, assim, mas é que eu separei uma pergunta aqui bem interessante. Mas tem uma pergunta aqui que é assim, ó. Como a igreja deve apoiar, né, nesse processo de chamado as pessoas? Como a igreja ela apoiaria e como apoiam, assim, nessa questão pastoral, como pastor, como a igreja deve apoiar um missionário, um cantor? Se o obreiro Vitor estivesse aqui, ele falava forte. Bom, primeiro, como apoiar? Como apoiar um cantor, né? Cantora, levita, missionária? Como nós, pastores, devemos apoiar? Primeiro, tem que nascer em nosso coração, ou melhor, temos que ter um coração missionário. Começa por aí. Acho que o início da resposta é essa. Nascer no coração do líder, ter esse coração missionário para que eu possa estar investindo espiritualmente, através de oração e também financeiramente. Bom, tem uma condição. Fazer missão ou missões, não é simplesmente sair de Diadema, usar aqui como exemplo, sair de Diadema e ir para um outro estado passear. Está faltando isso às vezes. Vou ser polêmico aqui, tá? Já que você perguntou. Por quê? Nós temos acompanhado algumas pessoas que fazem, e às vezes eu pergunto, cadê o resultado? E às vezes, tipo assim, e na sua casa? Você tá fazendo a missão? Vamos lá. Queremos fazer missão fora e dentro da nossa casa. E dentro do nosso coração. Mas as lideranças, os pastores, as igrejas, as congregações têm que ter esse desejo de fazer, não só falar em missões. Porque às vezes ouvimos muito falar, mas falta o agir. Eu vi aqui a missionária Pietra falar que teve esse encontro aos 11 anos. Eu falei, meu Deus, 11 anos não estava começando a falar. Ela estava nascendo no coração dela esse desejo de fazer missões, né? Ela está falando, estou lançando um livro, falta apoio. Eu estou cantando, quero gravar o CD, o DVD, não sei nem se existe isso ainda, né? Isso é do meu tempo, né? Hoje tudo diferente. YouTuber. Hoje é youtuber, né? Mas falta esse apoio. E falta esse apoio dentro da própria congregação. Ou melhor, não apoio, falta visão da liderança. Para apoiar, para incentivar. Ou seja, eu aprendo que líder forma líder. Eu, como pastor, tenho que ter esse discernimento e perceber esse desejo da cantora Adriana em se lançar e eu falar, não, vou apoiar, vou ajudar. Eu vou orar. Não, pastor, mas eu preciso de algo mais do que oração. Vejo a Pietra e falo, olha, eu tenho desejo de fazer missões. Tá, eu vou orar por você, Pedro. Mas já tem tantas pessoas orando por ela. Não, ela precisa de recursos para dar sequência. Veja o seu projeto, né? Não você não vai sair fora, não. Você tem um sonho, tem um desejo de fazer um projeto. Trabalhar, é um evangelismo de rua, não é simplesmente ir na rua e falar, cantar, tocar. Não, não, não. Tem algo mais. Você tem esse apoio do seu pastor? Tem esse apoio da igreja? Então precisamos começar a ver diferente. Olhar com um olhar diferente, com desejo de sermos incentivador a quem canta, a quem toca. Não vou
sem citar não, tem um grande amigo meu, pastor, meu discipulador, vou falar, pastor Eliseu Santo, homem de Deus. Se hoje eu estou aqui, primeiramente Deus, foi Ele que viu, é que eu posso usar essa frase, que viu que eu tinha esse desejo no coração e falou, olha, vou investir. Acreditou em mim. Se hoje eu sou o pastor João Mota, é que lá atrás alguém investiu, alguém orou, alguém ajudou, alguém aconselhou, alguém orientou, alguém ensinou. Então isso eu tenho que ter esse desejo também no meu coração. E a igreja precisa abrir os olhos nessa questão de missões, nessa questão de quem canta, de quem toca, de quem ouvir, né? Projeto, o que a irmã Lia quer fazer, gostaria de apresentar. Então a igreja às vezes está falha nesse sentido. Amém? É verdade, viu, pastor? Porque eu vejo muitos jovens assim na minha idade que às vezes têm um desejo de fazer algo, ou sei lá, quer cantar, quer fazer algo, mas às vezes não tem um apoio, tanto ministerial, ou às vezes em casa. E eu acho que é o que precisa, é o essencial para que a gente consiga fazer o evangelho acontecer, sabe? Esse apoio, porque se a gente não tiver apoio, como é que a gente faz? Esse projeto meu, Cristo Aqui Agora, nasceu no meu coração há 3 anos atrás. E não que eu não tinha apoio da minha família, porque eu tinha, mas eu não tinha amigos que falassem, vamos pra frente. Até hoje talvez não tenha tantos, mas pessoas que estejam pelo menos ali falando, vamos fazer, porque é difícil você estar na frente de algo, né? E eu lembro até hoje, eu nunca vou esquecer disso, no momento em que eu queria muito fazer o projeto acontecer, e eu tinha marcado com os jovens de muitas igrejas e falei, gente, vamos pregar o evangelho na rua, vamos lá pra Rua da Feira do Eldorado. E aí nesse dia começou a chover e ninguém se prontificou aí, nem nada. E eu não lembro que tava eu, minha mãe e meu irmão. E eu falei assim, mãe, quero saber que ninguém vai, eu vou. Eu fui lá sozinha, fiquei com o guarda-chuva na mão. E eu falei, é só eu e o Espírito Santo aqui agora. E assim, o povo ia passando e eu, Senhor, o que o Senhor vai falar com o povo e tal. E eu lembro que eu orei por uma moça que estava com o braço enfaixado. Assim, não houve uma cura, assim, mas eu fiz o ID, né? E assim, orei por outras pessoas ali que estavam passando, e eu com guarda-chuva, outra pessoa com guarda-chuva. E eu lembro de eu voltando para casa sozinha, eu falei, meu Deus, o Espírito Santo é maravilhoso, assim, sabe? Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, sabe? Mas realmente a gente tem momentos que sim, o Senhor deixa a gente passar por algumas coisas sozinhos, né? Mas seria muito importante para mim se aquelas pessoas estivessem ali comigo, né? Pra gente pregar o evangelho junto. E eu acho que tá faltando isso. Às vezes um amigo apoiar o outro, um pastor apoiar o seu filho ali na fé. E é isso. Glória a Deus. Agora chegou uma perguntinha aqui. Se Jesus estivesse aqui fisicamente agora, qual seria a principal mensagem que ele daria à igreja? Se Jesus estivesse aqui, ele está aqui agora. Eu digo assim... Está aqui agora. Não responda. Ele está aqui agora. Ele está aqui agora. Se ele tivesse fisicamente, Jesus, homem, como já esteve... Principalmente para essa igreja de hoje, sabe? De hoje. Sim. Ele pregaria... A mensagem principal de Jesus seria o amor. Seria o amor. Seria buscar ou aproximar o povo de Deus, Pai Todo-Poderoso. Essa seria a mensagem principal de Jesus. Falta isso hoje. Jesus não iria
pregar placas. Jesus não iria pregar religião. Jesus pregaria o amor. Volte ao primeiro amor. Uma mensagem que levaria a igreja hoje a voltar ao evangelho da cruz. Não o evangelho que julga, não é o evangelho que tem matado almas, não é o evangelho que anuncia não Jesus como o foco em seus púlpitos, em seus ministérios, e sim aquilo que eu, o homem, quero que seja. Se eu estou conseguindo ser claro, né? O evangelho puro e simples, né? Puro e simples. Jesus Cristo, ele ensinava. Ele ensinava. E eu creio que hoje ele iria ensinar. Ele ia ensinar. Jesus Cristo, quando levaram até ele uma mulher a qual a lei a condenava à morte, ele não a julgou. Então, a mensagem seria essa: amor ao próximo, perdão, misericórdia. Essa seria a mensagem de Cristo Jesus para a igreja hoje. Mas talvez muitos não estão conseguindo entender. Às vezes eu pergunto, você já perguntou se é isso mesmo que Deus quer? Eu quero que seja assim. Eu quero que você, não quero que a irmã use calça. Exemplo. Às vezes eu pergunto, e Deus? E Jesus? Será que são essas coisas que ele vê em mim? Eu não estou usando a gravata. Eu não estou usando o blazer. Como que Jesus está me vendo agora? Aí no culto de amanhã eu vou estar de blazer, eu vou estar de gravata. E como que Jesus vai me ver amanhã? Então essa é a mensagem que eu creio que Jesus Cristo pregaria. Sua mensagem principal seria essa: não a religião, e muito mais amor e misericórdia. Glória a Deus. Meu Deus, gostei, viu, pastor? E agora a gente vai ficar aí com a palavra que o Senhor vai trazer pra gente, viu? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Irmãos, foi me dado um tema: ide e pregai o evangelho. Tem que ser a missionária Pietra, não? Missionária é ela. Mas amém. Baseado no texto de Marcos, capítulo 16, o versículo 15, diz assim o texto: ide, e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho aos homens. Não, missionário? Não. As mulheres? Também não? As crianças? Os idosos? Não? Então tá errado aqui, o óculos tá... Vamos lá. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O versículo 17 vai dizer: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera,
não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e sararão. Preciso falar mais alguma coisa? O texto ele deixa bem claro, nesse capítulo 16, pós a ressurreição de Cristo Jesus. Quando foi me dado esse tema, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Será que estamos fazendo isso? Após a ressurreição de Cristo Jesus, após ele aparecer ali para Maria Madalena, após ele ir ao caminho com 2 discípulos que estavam desapercebidos, preocupado com o que havia acontecido com ele, ele vem aqui no versículo 15 e vai dizer, olha, depois de aparecer para os 11, ele vai dizer, olha, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Será que estamos fazendo isso? Será que estamos fazendo isso? Por quê? Isso não foi um pedido de Jesus. Foi uma ordem. Foi uma ordem. E essa ordem, nos dias de hoje, muitas das vezes, é como se só eu, o pastor, tenho que pregar. A missionária. Não. Essa ordem é para o pastor, é para o membro, é para o obreiro, é para o diácono, diaconisa. Essa é uma ordenância de Deus diante do chamado. Ide. Ah, mas quem tem que ir é só o missionário, o evangelista. Não, ele não está falando isso. Ah, mas eu vou pregar, eu vou falar só com quem eu conheço. Aí eu vi a irmã ali falar, olha, eu orei por uma mulher que estava com o braço enfaixado. O ide. A toda a criatura. E por que eu escolho, muitas das vezes, para quem eu devo falar? Eu ouvi esses dias e eu fiquei pensando, né? Eu ouvi alguém falar que pastor não cuida de bode. Eu fiquei assim, eu falei, mas espera aí, mas quem fugiu do aprisco foi a ovelha. Foi a ovelha que fugiu do aprisco. E engraçado que o pastor do texto, ele vai em busca daquela 100ª ovelha. Ele vai em busca dela. E o que me chama a atenção dentro desse contexto do ide, ele não aponta o dedo para aquela ovelha. O que ela fez, o que ela deixou de fazer, melhor dizendo. Não. Ele vai dizer, olha, ela está ferida. O texto diz que ele encontra ela ferida. Cuida das feridas dela. Põe ela no ombro e leva ela de volta para o aprisco. Está faltando isso. Está faltando isso hoje em nosso meio. Infelizmente. Esse ide está sendo interpretado muitas das vezes de formas diferentes daquilo que Jesus nos ensinou. Jesus pregou. Ele preparou os seus discípulos, os seus apóstolos, para que ele viesse dar essa ordem. Ele ensinou. E engraçado, né? Quem ele escolheu? Foram ovelhas ou foram bodes? Quem foi Pedro? Quem foi Mateus? Quem foi Judas? E foi escolhido por ele para ir pregar o Evangelho. Quem foi? E nós queremos escolher, né? Como essa frase que eu ouvi, pastor, não cuida de bode. Eu falei, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Será que eu sou ovelha? Será que eu não sou bode? Será que às vezes eu não tenho um pouco de Pedro?
Será que eu sou corajoso como foi Paulo? Ou sou nervoso como Pedro? Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. A toda a criatura. Não apenas a quem quer ouvir. Não. É toda a criatura. O texto ele é bem claro. Porém, quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, está condenado. Ponto. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Mas eu preciso pregar. Eu preciso primeiro ir. A importância de ir. Eu preciso ir. E pregar. E ensinar. Falar do amor de Deus. Falar do amor de Deus. E às vezes eu não quero fazer isso. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Estamos muito focados hoje em estar aqui, dentro da casa de oração, enquanto vidas lá fora estão precisando, estão necessitando de ouvir este ide que Cristo nos ordenou. Tem vidas lá fora. Vou continuar usando o exemplo do que a Irmelia falou. A irmã que estava com o braço machucado, precisava de uma oração, queria uma oração. E às vezes a gente nos prendemos dentro das quatro paredes e não queremos fazer esse ir, porque é confortável para mim estar aqui dentro. Agora sair lá fora e falar deste amor, e falar de Deus para quem realmente necessita. Hoje eu estava lembrando, vou concluir aqui, de quando eu comecei, perdi um amigo, pastor, um irmão, um discipulador meu, agora na última quarta, quinta-feira, meu companheiro aí de caminhada, meu xará, saudoso pastor João da Cruz, partiu para a glória. E eu lembro que quando nós fomos separados por diaconato, o pastor nos colocou para fazer umas coisas que eu falava, meu Deus, eu queria ficar dentro da igreja. Eu queria estar dentro da igreja. E o pastor colocou para fazer evangelismo. Eu não quero ir para a rua, eu quero... Por que eu tenho que ir para a rua? E aí eu, irmão, para a rua. Cuidar, servir no albergue. Orfanato. Eu falava, não, mas não é isso que eu quero. Quero ficar dentro da igreja. Não sabia eu que Deus estava me preparando, me ensinando esse ide. Não, você precisa ir lá, ver aquelas pessoas lá dentro. Abraçar aqueles que estão ali no albergue. Você precisa ir lá na rua. Você precisa ir lá na rua. Fazer esse trabalho de rua, não é dentro da igreja, não é dentro das quatro paredes, dentro da casa de oração, não. Eu não entendia quando o pastor mandava fazer isso na época. Como diabo. Hoje eu entendo o porquê. É o chamado. É o ide do Senhor. Porque aqui dentro, das 99 ovelhas. Obediente. Mas tem uma ovelha que está lá fora. E eu preciso resgatar essa ovelha. Eu preciso ter esse ide, esse discernimento de fazer esse ide e pregar para essa ovelha que está lá fora, para resgatar ela, para trazê-la de volta. Talvez ela fez como a cantora aqui falou, olha, eu me afastei por um tempo, quis aí, o Espírito Santo falou, não, você tem que voltar. Aí não é o seu canto, aí não é o seu canto, não, você tem que voltar. Quando nós estamos fazendo esse ide, encontramos pessoas assim. Pessoas que estão afastadas, pessoas que estão magoadas por alguma razão, mas quando você faz esse ide, prega, canta, essas vidas voltam, essa ovelha perdida volta para o aprisco.
Amém?